Fala aí, pessoal, muito bem-vindos ao Dicas. Vamos falar nesse vídeo sobre o teorema das raízes complexas e aproveitar para falar das raízes irracionais também. Cuidado, diferente da aula anterior, do vídeo anterior, não é para eu ter candidatos a raízes complexas ou candidatos a raízes irracionais. Pô, se fosse algo assim, seria muitíssimo poderoso. Não é isso, tá? Mas a gente vai ter informações, sim, sobre as raízes, dependendo das informações iniciais que eu tiver. Vamos dar uma olhada aqui? O teorema das raízes complexas vai dizer o seguinte, e depois ele vai ter uma consequência muito interessante. Ele vai dizer assim, ó, se z, aí eu vou especificar quem é o z daqui a pouco, é o formato A mais BI, padrão de complexo, é raiz de um polinômio que tem coeficientes reais, isso é muito importante, tá? Esse teorema ele só faz sentido se os coeficientes do polinômio forem reais. Esse teorema das raízes complexas, tá? Se z é igual a A mais BI, eu vou completar o A mais BI escrevendo. Apesar que A mais BI eu acho que é de boa de digitar, né? Não é uma equação lá muito bizarra. A mais BI. Ah, até que ficou de boas, né? É que quando é expressão matemática, a digitação não fica maneira. Aí eu tenho que escrever na mão. Enfim, se z é igual a mais BI é raiz de um polinômio que tem coeficientes reais, então, aí esse aí não vai ter jeito. Eu vou ter que botar escrito depois. O z barra, o z barra, e aí quem é o z barra? A menos BI, também será raiz. É isso. Na prática, você garante, se você tem uma raiz complexa, imaginária especificamente, você garante outra, entende? Também será raiz. Só completar aqui com a parte que faltou, né? Que é o z barra, beleza? Então, z igual a mais b é a raiz de um polinômio que tem que ter coeficientes reais. Eu vou até enfatizar isso aqui de outra cor para você não bisonhar. Se tiver um coeficiente i, esquece esse teorema. Esse teorema vai ser perdido. Entende? Tem que tomar cuidado com isso. Fechou? Só que tem uma consequência desse teorema. Muito maneira. Que é o seguinte, eu estou, claro, supondo que os coeficientes são reais. Como eu falei, se não forem, esse teorema não faz sentido. Né? Ele não caberia. Se os coeficientes são reais, se tem uma raiz imaginária, lembra que imaginário é o cara que tem a parte do BI. É o B diferente de zero. Então, se tem raiz imaginária, o conjugado também é raiz. Elas vêm em duplas, certo? Então vai ter uma consequência aqui bem maneira. Consequência. O meu teclado ele tá em inglês, tá em português, eu já não sei mais em que idioma que ele tá. Como as raízes complexas elas vêm impares, né? Pares conjugados especificamente, se sempre um polinômio de coeficientes reais for de grau ímpar, o que significa de grau ímpar? Pode ser grau 3, grau 1, grau 5, grau 7, não importa. Grau ímpar significa que eu tenho uma quantidade ímpar de raízes, entende? Mas as imaginárias especificamente, cara, eventualmente eu vou chamar de complexas. Me entendam que quando eu falo complexas, eu tô falando especificamente das imaginárias. Tá? Porque o 2, por exemplo, ele é um número complexo. Mas ele é especificamente real. Então eu vou deixar para chamar o 2 de real, né? E o A mais BI, mais genericamente, eu chamo de complexo. Tá? Mas o nome certo é imaginárias. Enfim, se as raízes imaginárias vêm pares conjugados, eu posso ter duas raízes imaginárias, 4, 6, 8, 10, 12. O que acontece com a próxima raiz? Ela vai ter que ser real necessariamente, entende? Se um polinômio de coeficientes reais for de grau ímpar, então necessariamente terá ao menos uma raiz real. Pode ter mais do que uma. Tá?
A regra, na verdade, seria que a quantidade de raízes reais vai ser ímpar. Mas o que significa, para o que importa para a gente, a quantidade de raízes reais ser ímpar? Significa que eu vou ter pelo menos uma, né? Porque o zero é par. Então, é pelo menos um, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7. Tranquilo? Beleza. Se um polinômio de coeficientes reais for de grau ímpar, eu vou enfatizar esse grau ímpar aqui para vocês. Cara, eu acho que a ênfase eu vou deixar de rosa. Rosa não, é salmão esse negócio. Terá ao menos uma raiz real. Fechou? Beleza. Tá, e daí, Felipe? Pô, e daí? Cara, questãozinha de grau mínimo de polinômio, vai usar isso aí a rodo. E até questões de complexos mesmo, que envolve, que ele fala que o complexo é raiz de um polinômio. Pô, se ele fala que 2 mais 3i, opa, 2 mais 3i é raiz do cara, do polinômio em si, tu já tem o 2 menos 3i na mão. O que tu vai fazer depois disso depende da questão. Tu vai querer multiplicar, tu vai querer somar, vai querer usar relações de Girard, que é o tema do próximo vídeo, talvez você já tenha pegado o spoiler ali. Enfim, beleza? O teorema das raízes irracionais é basicamente a mesma coisa. Só que vai ter uma diferença na condição. Tranquilo? A condição aqui vai ser o seguinte. Se eu vou chamar de x, porque dessa vez não é. Não, eu não vou chamar de z porque não é real, entende? Não é complexo, quer dizer. Só que eu vou deixar um espaço porque eu vou ter que botar raiz. E raiz aqui no teclado não rola. Se esse cara é raiz, que eu vou escrever ainda, e. Não, é raiz de um polinômio que tem coeficientes. Aqui os coeficientes são racionais. Vai ter livro que vai falar que os coeficientes têm que ser inteiros. Não é verdade. Basta que sejam racionais. Lembrando que racional é todo e qualquer número que pode ser escrito como uma fração de inteiros. E o motivo de ser racional e não inteiro é que pega um polinômio com raízes R1, R2, R3, etc. Se esse polinômio tem essas raízes, esse polinômio sobre 2 vai ter as mesmas raízes. Esse polinômio sobre 10 vai ter as mesmas raízes. E aí, eventualmente, quando você pega o polinômio e divide por 2, divide por 10, divide pelo número que tu quiser, os teus coeficientes eles vão deixar de ser inteiros e vão passar a ser racionais, vão passar a ser frações de inteiros. Mas o teorema não vai deixar de existir porque são as mesmas raízes, entende? Então, essa condição aqui é para coeficientes racionais apenas. Não precisa ser inteiros, não. Quem falar que tem que ser inteiro está equivocado. Não vou falar que está mentindo, porque no máximo está equivocado. Tranquilo? Então, aí vai ter aqui a outra raiz. Também será raiz. É isso. Tá? Vamos completar agora as lacunas. Importante aqui frisar o coeficientes racionais. Então vamos lá. Eu vou chamar de x a raiz. Vai ser x igual, o x vai ser da forma a mais raiz de b. Claro, o a e o b tem que ser reais. Se o b está dentro de uma raiz quadrada, ele tem que ser maior ou igual a zero. Isso aí é condição necessária, né? Então, o x barra, que é da forma a menos raiz de b, pensa em racionalização, tá ligado? Quando tu tem ali 1 sobre raiz de 3 menos 1. Tu não fala que multiplica pelo conjugado? Todo mundo fala assim, vai. Que é justamente para racionalizar o denominador. Pronto, raiz de 3 menos 1, raiz de 3 mais 1 seriam os conjugados. Só que o que a gente está colocando... Aqui não foi nem um bom exemplo. O que a gente está colocando aqui na mesa é que, na verdade, o que tu troca o sinal é o da raiz. Então, não foi um bom exemplo, eu acabei de perceber isso enquanto eu falava. É porque para racionalização, eu não tô nem aí para o que é conjugado e tal. O fato é que você tem que trocar o sinal de um cara só. Tá? Para racionalização isso é suficiente. Aqui, tu troca especificamente o sinal da raiz. Então vai ficar menos 1 menos raiz de 3. Tranquilo? Só para não haver confusões eventualmente, é sempre o da parte que tem a raiz quadrada que tu vai trocar o sinal. Fechou? É isso. Essa é a aula. No próximo vídeo a gente fala de relações de Girard
E aí a gente vai acabar, entre aspas, a teoria base, tá? De fato, a teoria base a gente vai encerrar, só que aí depois a gente tem algumas aplicações super específicas que caem nos nossos concursos. AF, SpaceX, EFON, não vem com essa, só cai na escola. Não, cai em todos, tá? A gente vai falando dessas outras aplicações. Até já!